Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, especial com uma cobertura aí da pandemia do coronavírus, utilidade pública, prestação de serviço e as notícias do Parlamento Paulista, convidando você logo mais a partir das 14h30 tem o Congresso de Comissões aí para discutir projetos de lei do interesse da população. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp, nos estúdios da redação aqui da TV Alesp, o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, Guga. Uma boa tarde a todos, é uma satisfação enorme para mim estar aqui na Rede Alesp e bora lá conversar. Deputado, vamos conversar um pouquinho desse cenário, dessa pandemia de coronavírus no estado de São Paulo. Qual que é a sua opinião, o senhor pelas ruas aí, o que o senhor tem observado? Bom, vamos lá, Guga. Existem dois cenários nessa questão da pandemia do coronavírus rolando aqui no estado de São Paulo. O primeiro é uma questão de saúde, o segundo é a questão econômica. Ambos são importantíssimos, não querendo aqui fazer um discurso segregacionista. De forma alguma, nós nos preocupamos com vidas, mas nós entendemos também que essas vidas, elas precisam de alimentação, elas precisam ter uma saúde mental, né, também. E isso a gente não consegue fazendo com que as pessoas fiquem absolutamente presas dentro de casa. Alguns especialistas, não sou eu que estou falando, por exemplo, o Anthony Wong, a própria Associação Médica Brasileira, na qual eu tive contato, o governador do estado, João Dória, costuma dizer que trabalha em dados técnicos, trabalha em dados científicos, trabalha em dados de saúde. Eu estive em reunião com a Associação Médica Brasileira e eles apoiam, sim, uma quarentena vertical para ser estabelecida aqui no estado de São Paulo e no nosso Brasil. O que isso significa na prática? Na prática, a gente proteger aqueles que fazem parte do grupo de risco, ou seja, os idosos, né, aquelas pessoas que têm problemas cardiorrespiratórios, que já possuem um histórico de doenças cardiovasculares, etc., e que precisam, assim, ficar em casa. E aquelas que são economicamente ativas, porque se você for parar para pensar, Guga, a população economicamente ativa, ela não faz parte do grupo de risco, né? A população que faz parte do grupo de risco geralmente já está aposentada, né? Já a população economicamente ativa não, ela tem uma resistência maior ao coronavírus. Eles sim sairiam de casa para poder trabalhar, para poder trazer o sustento e quando chegasse, teria que tomar os devidos cuidados, é claro, para não infectar o seu familiar. Aí entraria uma questão mais pessoal, entraria uma questão mais individual, uma responsabilidade individual, porque afinal de contas você estaria lidando com um ente querido da família. Então as pessoas teriam ciência disso e tomariam os devidos cuidados, né? Toda uma questão sanitária, uma questão de saúde, uma questão de conscientização. E a proposta que eu tenho, a proposta que eu, deputado Gil, que nós apresentamos aqui, no meio desse caos todo que nós estamos vivendo no estado de São Paulo e no nosso Brasil, eu digo estado de São Paulo porque aqui nós temos o epicentro, né, da doença. É nós resolvermos esse problema dessa forma, com esse método, e não prendendo todo mundo dentro de casa, fazendo com que algumas pessoas fiquem desesperadas. Se você for analisar, alguns jornais dizem, inclusive, que nas favelas e nas periferias o povo já começa a passar fome, começa a sair de casa para pedir ajuda, para pedir comida, para pedir alimento. Outros casos de suicídio, como eu já também recebi, né, saúde mental, né, ou então problemas que virão futuramente, né, a questão econômica, que vai acabar quebrando o estado de São Paulo, quebrando o país. O que eu quero dizer, Guga, é que os efeitos colaterais do remédio, eles não podem ser piores do que a própria doença. Então, nós chamamos a atenção do governador que, ao nosso ver, diante de tudo isso que aconteceu, ele faltou com algumas responsabilidades, sim, foi irresponsável diante de algumas ações e, com base nisso, nós estamos cobrando o governador aqui na Assembleia Legislativa com vários decretos, inclusive até mesmo, Guga, se me permite dizer, com um pedido de impeachment que foi protocolado por mim e por muitos outros deputados aqui na Assembleia. Agora, deputado, é importante perguntar, o senhor falou, né, a maior função do deputado estadual é a fiscalização, né? O que o senhor apresentou de projetos, o que o senhor tem fiscalizado, o que o senhor tem apresentado no momento? O senhor falou algumas iniciativas até com outros deputados. Maravilha. Essa semana mesmo
mesmo semana que passou, protocolei um decreto legislativo que ele faz com que essa quarentena ela seja convertida em quarentena vertical. Também havia protocolado um decreto legislativo que permite que haja uma realocação de pessoas que prestaram concurso público, que não foram nomeados, ou seja, não tomaram posse, mas ficaram no excedente, porque existia um decreto que foi promulgado, que foi baixado, melhor dizendo, na época do governador Geraldo Alckmin, que proibia. Protocolamos decretos também que baixam a questão da cobrança do ICMS, porque, afinal de contas, nós estamos em estado de calamidade e nós fechamos a fonte de riqueza do povo, que é o comércio. Não faz sentido você cobrar um imposto tão alto desse próprio povo. Então, tudo aquilo que for necessário baixar, suspender taxas, suspender impostos, suspender impostos, eu sei que nós não conseguimos porque seria uma competência da União, mas pelo menos reduzir ao máximo é sim possível. Fazer com que os pedágios também sejam suspensos, temporariamente suspensos, taxas comerciais, como a que vem na conta de água, conta de luz, também devem ser suspensas imediatamente. Já fizemos essas indicações aqui na Assembleia Legislativa e hoje, na discussão, como você citou, que daqui a pouco haverá a partir das 14h30, que é do PR 13/2020. Nesse PR, nós colocamos um substitutivo, uma proposta, um substitutivo, para que a economia que nós vamos ter aqui na Assembleia com relação à redução do salário dos deputados e dos servidores do Legislativo seja vinculada à indicação dos deputados. Por quê, Guga? Porque nós já entendemos que o governador ele já tem um cheque em branco muito alto. Por exemplo, foi assinado o estado de calamidade e ele vai poder agora, além de remanejar todo esse dinheiro, gastar além do que estava previsto em lei orçamentária. Foi aprovado também a utilização de fundos especiais de outras instituições do Estado. O governador também vai poder mexer nesse dinheiro. Nós não queremos entregar mais um cheque em branco. Portanto, nós colocamos agora nessa proposta dessa lei para que a indicação do parlamentar venha a ser respeitada pelo Executivo. Isso vai melhorar não só uma questão de controle, também vai melhorar uma questão de transparência e também a gente vai poder dar uma resposta mais imediata à população do Estado de São Paulo, porque, afinal de contas, o Legislativo é o poder que está mais próximo do povo. Então, fica mais fácil a gente se conectar, fica mais fácil a gente conversar. O Legislativo tem ciência de onde está a prioridade nesse momento. Por quê? Porque nós viemos de diversas regiões do Estado de São Paulo. Agora, deputado, você tem andado pelas ruas, convivido com o seu eleitorado. Quais as principais demandas que você sente agora? Você mesmo disse, a periferia, a fome já está chegando, até de repente antes da própria doença. O que você tem sentido e quais as medidas que é possível se fazer para melhorar essa situação? Bom, como eu disse, a população tem cobrado muito a volta da atividade econômica no estado de São Paulo. Nós não podemos mais fechar as portas para isso, nós não podemos mais ignorar isso. Nós precisamos encontrar um melhor método para conseguir fazer a retomada da economia de forma segura e não tão parada quanto o governador do estado de São Paulo tem feito. Por exemplo, essa quarentena ela foi prorrogada, se eu não me engano, até o dia 10 de maio. Sendo do dia 10 de maio, ele ainda vai mostrar uma nova proposta de reabertura da economia. Só que daqui para o dia 10 de maio, quantas outras empresas vão falir, quantas outras pessoas ficarão desempregadas, quantos outros casos de tentativa de suicídio nós teremos no estado de São Paulo, quantas pessoas com saúde mental debilitada vão vir à tona. Nós não podemos permitir mais que isso aconteça. Então, a principal cobrança da população hoje é que o governador encontre um freio. E esse freio, Guga, não aqui dizendo de forma antidemocrática, muito pelo contrário, mas de forma democrática, se encontra na Assembleia de São Paulo. Só a Assembleia, apenas o plenário da Assembleia, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já que o presidente da República não pode derrubar uma quarentena, apenas o plenário da Assembleia é soberano para conseguir frear as decisões do governador do estado. Portanto, a minha defesa e aquilo que as pessoas vêm me cobrando é justamente isso. Douglas, deputado, por gentileza, ajuda a gente quer voltar a trabalhar. Nós cuidamos da questão da nossa família, nós cuidamos da questão de forma responsável do coronavírus, do Covid-19, mas nós precisamos voltar a trabalhar. Esse é o principal pedido do povo, é isso que nós defendemos e nós temos diversos decretos aqui na Assembleia, basta apenas ser pautado para a gente poder pelo menos discutir. É isso que eu defendo, ainda que os deputados sejam contrários, mas pelo menos dar oportunidade para essa Casa de Leis discutir um assunto tão importante, porque nós estamos falando de 45 milhões de pessoas. Para o deputado, é importante também a gente
tocar no assunto, a Assembleia Legislativa, como a gente comentou um pouco antes, tomou várias medidas, né? E vocês, deputados, cortaram o próprio salário. O que o senhor acha dessas medidas, deputado? Acho essa medida maravilhosa, essa questão de redução salarial. Ela vem nesse momento de encontro ao atendimento da população brasileira e, principalmente, muito me orgulha saber que a Assembleia de São Paulo foi a primeira, né, a apresentar essa proposta. A Câmara Municipal foi na frente depois, conseguiu aprovar, porque aqui a gente tem um trâmite enorme, a gente está falando de 94 parlamentares contra 55, sim, né? Regimento, etc. Exatamente, porém, a ideia surgiu primeiro da Assembleia de São Paulo. Sendo a primeira casa legislativa e o segundo maior parlamento do Brasil, né, atrás apenas da Câmara dos Deputados, nós temos sim uma proposta para apresentar ao povo de austeridade, de compromisso com a população, uma vez que nós estamos reduzindo o nosso próprio salário. Desde que, é claro, né, colocando aqui a condição de que os deputados possam fazer a veiculação desse dinheiro através de indicação, como se funcionasse uma emenda parlamentar, Guga. Por exemplo, o dinheiro foi economizado, o deputado quer enviar para determinada região para cuidar de saúde, exclusivamente de saúde, para o combate ao Covid-19. Isso funcionará da mesma forma que uma emenda parlamentar, porque, afinal de contas, esse dinheiro ele não pertence ao governo do Estado, ele não pertence ao Executivo, né? É dinheiro público, é claro, pertence ao povo, entretanto, o orçamento é previsto para ser gasto no Legislativo paulista, né? Então, ou seja, nada mais justo que os próprios deputados possam fazer essa indicação. Deputado, vamos sair um pouco do estado de São Paulo, vamos falar um pouco do cenário nacional. Tivemos aí muitas mortes no Amazonas, talvez um dos estados, se não me engano, o Ceará é outro estado que também tem uma demanda grande de casos e de mortes. Como você vê as ações do governo federal e também do novo ministro Nelson Teich? Maravilha. Eu conversei, Guga, com a Associação Médica Brasileira e eles haviam me falado muitas coisas que eu fiquei assim, eu falei, nossa, realmente essa informação precisa ser passada para o povo. O estado do Amazonas, ele já estava com a saúde extremamente colapsada. Eu sei que é uma coisa clichê as pessoas dizerem, todo mundo dizer que mas a saúde no Brasil já está colapsada, a gente não consegue um atendimento rápido, prioritário no sistema de saúde pública. Mas a coisa no estado do Amazonas já estava a um nível surreal de colapsado, né, de colapso mesmo na área de saúde. Ou seja, era esperado que o caso de coronavírus lá, nesse estado, nessa região, fosse alcançar esse nível de caos que, infelizmente, está alcançando hoje. O governo federal tem trabalhado, tem dado o seu melhor para conseguir fazer o atendimento às pessoas nessas duas áreas, seja na área de combate ao Covid-19, seja na área econômica, né? O próprio ministro Paulo Guedes, ele se posicionou ontem dizendo que os servidores públicos, eles também vão ter que se sacrificar, porque afinal de contas não é justo um empresário privado, o trabalhador da rede privada, o autônomo, o trabalhador informal, todos eles ter o seu poder de compra reduzido, o Estado não conseguir mais arrecadar, não ter mais esse nível de fonte de riqueza para conseguir se manter e o próprio Estado conseguir manter o padrão do servidor. Isso não tem como acontecer. Então, ele já avisou que isso ocorrerá. De que forma? Nesse congelamento. Não haverá mais aumento para os servidores públicos, pelo menos a nível federal, né? E com relação ao novo ministro da Saúde, tenho só elogios a fazer, principalmente o fato de que é um ministro que está trabalhando bastante nessa questão de fiscalização, controle, o nível de administração do Ministério da Saúde melhorou bastante e um dos principais pontos que eu devo aqui dizer, Guga, e elogiar, é a questão da transparência com relação ao número de confirmados, de óbitos e também de recuperados, porque até então o Ministério da Saúde não divulgava o número de recuperados de coronavírus, de Covid-19 aqui no nosso Brasil, e eles passaram a divulgar a partir da posse do Nelson Teich, e acredite, são números extremamente positivos. Se de um lado você tem, jamais parabenizando ou felicitando com relação a isso, de forma alguma, mas se de um lado você tem, por exemplo, 180 mortes, né, no dia em que nós tivemos o anúncio que houve 400 mortes, do outro lado nós tivemos 1.505 pessoas que foram recuperadas, ou seja, foi o maior número desde o início da pandemia no Brasil. Em 24 horas, 1.505 pessoas se recuperando. E esse tipo de anúncio não chegava ao
população. Esse tipo de notícia não chegava ao povo. Parecia que estava todo mundo se infectando de coronavírus, de Covid-19, ninguém era recuperado e o Brasil ficava nessa bolha crescente, porque à medida que o número de infectados cresce e depois eles se recuperam, não subtrai, permanece ali. O Brasil teve 100 mil infectados. Aí, por exemplo, estou dando um exemplo. Aí pega mais 10 mil da outra semana. Na outra semana não vai ficar... e esses 10 mil se curaram. Na outra semana não vai ficar 100 mil, vai ficar 110 mil. Muito embora 10 mil já tenham se curado. Você entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa passar informação para o povo de que o coronavírus é uma doença que ela pode ser combatida e que os resultados não estão sendo negativos. O Brasil ele tem lidado bem, sim, com o coronavírus, porque é um país continental do tamanho do Brasil, está em 11º lugar com o número de pessoas contaminadas, não é uma coisa extremamente lamentável. É ruim, sim, que nós tenhamos mortes, que nós tenhamos... É ruim, o mundo inteiro passa por isso. Exatamente. Mas o Brasil, e nós temos aqui algumas condições que, graças a Deus, nos permitem, que nós somos abençoados, que é uma questão do clima, a nossa população é uma população jovem, né? Então, isso impacta menos do que se comparado aos Estados Unidos da América. E, graças a Deus, o ministro ele trouxe essas informações para a gente, está tendo mais esse nível de transparência e o governo Bolsonaro tem trabalhado bastante para conseguir ajudar a população. Agora, deputado, o senhor como líder, como formador de opinião, passado tudo isso, né, a parte, como todo mundo diz, a parte da ciência. E é uma crise mundial isso, não é só o nosso país que está sendo afetado. Como enfrentar, né, a volta do crescimento, do desenvolvimento econômico, que sem dúvida nenhuma o povo brasileiro ele tem esse fator de superação, né? Então, como, na sua visão, o brasileiro pode sair dessa crise o mais rápido possível? Quais os fatores para que ele saia mais rápido? A agenda liberal, Guga, eu não sou formado em economia, né, antes de qualquer outra coisa, mas eu acredito firmemente na agenda liberal, ou seja, na liberdade de mercado, falando em liberalismo de mercado mesmo. Ela precisa ser muito aplicada no pós-pandemia, extremamente aplicada. A gente precisa fazer com que, quanto mais empresas públicas forem privatizadas, quanto mais nós dermos liberdade para o cidadão conseguir empreender, quanto menos regulamento, né, eu vou dar um exemplo, essa MP da carteira verde e amarela precisa urgentemente ser aplicada no Brasil para a gente conseguir trazer um pouco mais de respiro, tanto para o trabalhador como para o empregador. Quanto mais a gente reduzir o número de impostos, o número de burocracia, e oferecer, portanto, mais oportunidade de emprego ao povo, eu não estou aqui falando de tirar dinheiros, não. Eu estou aqui falando que o Estado não venha intervir para que nós não geremos mais desemprego, né? Mais do que, infelizmente, está acontecendo no nosso país. No pós-pandemia, nós precisamos repensar essa questão de dependência das pessoas com relação ao Estado. E, principalmente agora, Guga, as pessoas estão sentindo na pele o que é ter que ficar dependente do Estado e elas estão odiando. Eu vi alguns casos, né? Houve, como por exemplo, o que foi dito por uma professora na frente do Palácio do Alvorada, em Brasília. Ela disse com todas as letras: eu sou mulher trabalhadora, eu não quero depender do Estado, eu não quero R$600. Por mais que o governo federal ele esteja trabalhando para conseguir ajudar o povo, R$600 não é nem de longe o suficiente. Esse povo precisa conseguir trabalhar, precisa conseguir ter o seu próprio sustento, precisa ser autossuficiente. E no pós-pandemia, as pessoas elas vão procurar de todas as formas possíveis essa autossuficiência, empreender, saber que depender do Estado não é bom para absolutamente ninguém, principalmente se esse Estado passar por uma calamidade e não conseguir pagar sequer servidor, quanto mais a população que, nesse caso, não deveria depender do Estado para conseguir sobreviver. Deputado Douglas Garcia, eu quero agradecer a tua presença nesse Jornal da Rede Alesp, mas deixa uma mensagem para o seu eleitor, para o nosso telespectador que nos acompanha também,
desse cenário todo que a gente passa, mas sem dúvida nenhuma também é uma mensagem positiva para quem nos assiste. Opa, queria agradecer a todos vocês que nos assistiram até agora, dizer que nós continuamos trabalhando aqui na Assembleia de São Paulo para conseguir trazer a você a liberdade, garantindo seus direitos fundamentais de ir e vir e principalmente do trabalho e da livre iniciativa, para que você consiga se empreender, para que você consiga sim trabalhar, para que você consiga ter o seu direito de ir e vir preservado contra qualquer ação ditatorial ou qualquer ação que tire de você os seus direitos fundamentais. Eu sempre vou estar aqui batalhando por isso. As portas do meu gabinete estão abertas para receber qualquer tipo de denúncia e brigar contra os abusos de autoridade vindas por parte do Poder Executivo na tentativa de restringir esses direitos. Obrigado. Deputado Douglas Garcia, mais uma vez, obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. São 13h40. Vamos seguindo aqui com as notícias. O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, inaugurou ontem pela manhã, junto com o secretário de Saúde, Edson Aparecido, uma ala destinada apenas para pacientes com a Covid-19, anexa ao Hospital Municipal do Boimirim, na zona sul da cidade. Essa estrutura, que será permanente, conta com 100 novos leitos para atender pacientes infectados com baixa complexidade ou com suspeita de contaminação, ou pacientes mais graves continuarão sendo atendidos na ala antiga do hospital, incluindo a unidade de terapia intensiva. E no Jornal da Rede Alesp de hoje, o meu contato agora é por telefone com o deputado Major Meca, do PSL. Ele está com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bom, Guga? Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação falar com vocês. Deputado, é uma satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu gostaria que o senhor aí nos fizesse um panorama, na sua visão, como está essa pandemia no estado de São Paulo, como as medidas têm sido tomadas, como o senhor tem trabalhado nos últimos dias aí para assistir a população neste momento tão difícil. Ô, Guga, desde o início dessa crise do coronavírus, nós estamos fazendo fiscalização junto aos hospitais, junto às delegacias, a título de apoiar os operadores da saúde e da segurança pública e, em paralelo, cobrar o Estado em relação às medidas que estão sendo tomadas para assistir o povo do Estado de São Paulo. Nessas últimas semanas, nós enviamos vários requerimentos de informação para o governo do Estado, tanto para secretarias de saúde, fazenda e planejamento, turismo, segurança pública, cobrando o governo do Estado de São Paulo a forma como ele está conduzindo e empenhando todos os recursos, tanto federais quanto em âmbito estadual, que estão sendo disponibilizados para esse combate ao coronavírus. Deputado, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Amanda. Deputado, a gente tem abordado aqui ao longo do jornal que o Legislativo Paulista tem se adaptado, a toda essa pandemia e tem dado continuidade aos trabalhos. Os senhores têm participado de reuniões, debatidos projetos, enfim, o trabalho continua a todo vapor. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse trabalho da Assembleia Legislativa, agora utilizando a tecnologia como uma aliada. Olha, Amanda, uma boa tarde a você também. Nós não podemos parar com o nosso trabalho, afinal, nós somos o alicerce e o veículo que permitirá ao povo de São Paulo superar essa crise. Nós estamos nas ruas fazendo todas as fiscalizações, como eu falei para o Guga. Aqui na Assembleia Legislativa foi votado online o estado de calamidade e eu votei contra por não confiar, não ter aquele vínculo de confiança com o governo do estado em relação
ao empenho desse recurso. No entanto, foi aprovado, foi votado por todos os deputados e nós estamos fazendo a nossa parte de fiscalizar a forma como ele vem sendo empregado. Estamos aguardando algumas respostas e cobrando do governo do estado para que esses recursos eles cheguem na ponta da linha e o povo que mais precisa em termos de saúde possa usufruir desse benefício. Nós estamos com vários hospitais no estado de São Paulo passando por dificuldades, principalmente em relação à atividade dos médicos, dos enfermeiros. Nós enviamos um requerimento para saber o número de profissionais da saúde que estão empregados nessas ações, quantos já foram afastados também por problema do vírus, porque tem hospitais, eu cito para você o exemplo de um deles, que não é fácil a situação lá, o Hospital de Guaianazes. O pessoal lá tem reclamado bastante e o nosso empenho e o nosso esforço é justamente na cobrança junto ao governo para que todo esse recurso, inclusive esse que está sendo votado atualmente, sobre o desconto de 30% no subsídio dos deputados, das suas verbas de gabinete, para que esse recurso nós parlamentares possamos indicar justamente a esses locais que nós, através das nossas fiscalizações, identificamos os problemas e poder socorrer a população com esse recurso do Poder Legislativo. Agora, deputado, é importante também perguntar, né? A gente sabe da sua atuação voltada para os profissionais da segurança pública. Como estão esses profissionais nesse momento? O senhor tem fiscalizado se eles estão tendo acesso às EPIs? Como estão os profissionais da segurança pública em todo o estado de São Paulo, deputado? Ô, Guga, eu vou falar uma coisa para vocês. Os policiais no estado de São Paulo, seja policial militar, policial civil, técnico científico, policial penal, todos nós, hoje, eu já falei isso em outros momentos, falei em tribuna, falei em outras entrevistas, nós, operadores de segurança pública em São Paulo, nos sentimos vítimas de um estelionato eleitoral. Ou seja, o governador, durante sua campanha, ele prometeu que a polícia do estado de São Paulo seria a segunda polícia mais bem paga do Brasil, nos enganou, nos ofereceu 5% de aumento, inclusive eu votei contra, porque os policiais não querem esmola. Atualmente, em relação ao combate ao Covid-19, nós detectamos propaganda enganosa no site do governo, inclusive documentamos isso, enviamos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, onde foi feita uma propaganda na página do governo do Estado, falando que todas as viaturas da Polícia Militar, todas as radiopatrulhas, continham um kit de proteção individual contendo luva, máscara, álcool gel, e de imediato eu saí para as ruas para fiscalizar e verificar a veracidade dessa informação, na página do governo. Detectei que não havia, se eu falar para você que de 100% das viaturas que eu fiscalizei, nenhuma tinha, foi o que aconteceu. De todas que eu fiscalizei, tanto viaturas como bases comunitárias, nenhuma tinha. E hoje, a gente vê, se você sair nas ruas como eu estou saindo, a gente vê que os equipamentos de proteção individual que tem os policiais, sejam nos quartéis ou nas delegacias, o que eles têm, na sua grande parte, foi adquirido com recurso do próprio bolso. Então, isso para nós é algo extremamente preocupante. Deputado,
Queria abordar aqui mais uma ação da Assembleia Legislativa diante de toda essa pandemia, que é a questão, né, do anúncio. A Assembleia Legislativa de São Paulo foi a primeira a anunciar a redução nas despesas para que esses recursos possam ser encaminhados para áreas de enfrentamento à Covid-19 aqui no estado. Esse é um projeto de resolução de autoria da mesa, né, que teve uma coletiva de anúncio, que vem sendo avaliado pelos parlamentares. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa aqui da Alesp. Olha, eu sou favorável, como eu já falei, a contribuição de todos os parlamentares nesse momento de crise. Eu sou favorável a esse desconto de 30% no subsídio dos deputados, sou a favor do desconto na verba de gabinete, né, no envio de recursos do Fundo Especial do Poder Legislativo para que sejam empenhados em favor da saúde e da segurança pública. Tanto que nós estamos apresentando emenda para que esses recursos sejam exclusivamente empenhados aos operadores da saúde e da segurança pública. Sou plenamente favorável, né, da forma como também apoiei grande parte dos parlamentares que não concordaram com a forma com que foi dado publicidade a essa iniciativa, né, querendo tirar um viés publicitário em cima dessa iniciativa, uma iniciativa nobre que todos nós, os 94 parlamentares, apoiamos, mas que alguns procuraram subtrair particularmente vantagens em cima disso. É coisa que não é correta, né? A gente nesse momento tem que trabalhar de forma solidária e unida. O Poder Legislativo tem que estar unido nesse momento para ajudar a sociedade. Esse quinhão de contribuição é o mínimo que a sociedade espera de nós, né? Diante de tantas decepções que o povo já tem com a política, com os políticos, que na análise da população, a maioria dos políticos trabalham em benefício próprio e não em benefício da população. E a gente que está sempre nas ruas, a gente se certifica de forma muito latente desse sentimento do povo. Então, acho que é uma forma da gente mostrar que as coisas estão mudando e o nosso trabalho nunca será em vão. Agora, deputado, mais uma questão que tem sido muito discutida esses dias em São Paulo é a questão, primeiro, da quarentena. Alguns cobram, né, que o governador suspenda ou flexibilize, outros são a favor, né, de seguir com essa quarentena, apesar do dano no desenvolvimento econômico, se cuida da saúde. O senhor é a favor do isolamento social? O senhor acha que outras medidas podem ser mais eficazes ou no momento é o que temos, deputado? Guga, todas as medidas adotadas, elas precisam ser tomadas com análises extremamente técnicas, tanto por parte da saúde quanto para a economia. É muito fácil você pedir para uma família ficar dentro de casa se ela tem a geladeira abastecida com alimento, se ela tem condições de permanecer por um longo tempo ali dentro de casa e continuar abastecendo a sua geladeira com alimento. Para essa família, tudo bem. Agora, para a família, que você pedir para ela ficar dentro de casa, só que não tem o que comer dentro de casa, porque aquele pai de família, aquela mãe de família precisa obrigatoriamente, né, exercer a sua atividade, mesmo que com algumas restrições, mas ela precisa desenvolver atividade para trazer o mínimo de recurso para se alimentar, aí fica muito difícil. E é o que nós estamos vendo e acompanhando em São Paulo. Tem muitos trabalhadores, muitas famílias que não têm condições de permanecer dentro de casa. Eu cito sempre pequenos, médios, microempresários que estão quebrando, estão desesperados, porque os funcionários que tiveram que demitir.
não tem hoje, e não é hoje, é já algumas semanas, não tem mais recurso para adquirir alimento, para colocar na mesa para a família. Nós estamos tendo que fazer a união de amigos para comprar cestas básicas e distribuir a essas famílias, a essas pessoas. Então, é um desespero muito grande, de uma parcela enorme do povo do estado de São Paulo que encontra-se nesse desespero. Tanto que a gente vê, mesmo com a decretação do isolamento horizontal até o dia 10 de maio, você sai para as ruas hoje, você vê que o movimento de veículos é alto, né? As pessoas estão procurando trabalhar de uma forma ou de outra, às vezes até mesmo com as portas baixadas, mas a pessoa precisa trabalhar, porque senão ela não vai ter o que comer. E isso é extremamente preocupante, porque a gente vê por parte do governo e ignora-se essa realidade única e exclusivamente por birra ao que adota o governo federal. E não é momento para isso. É momento para nós pensarmos nas pessoas, nos seres humanos. É preciso equilíbrio nas tomadas de decisão para que nós tenhamos como socorrer a todas as pessoas. Não você salva quem está de um lado, e você compromete quem está de outro. Aí não adianta, você toma medidas desequilibradas, tendenciosas, buscando ações de marketing e o povo fica à deriva, fica à mercê de brigas e conflitos políticos. Isso não é correto. Agora, deputado, até para a gente finalizar essa sua participação, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o seu eleitor e também para o telespectador que nos acompanha nesse jornal da Rede Alesp Especial, porque a gente fala, tudo vai passar, e é importante que vocês também, representantes da população, deixem uma mensagem aí de incentivo. Não, eu não tenho dúvida. Eu sempre fui cristão, acredito nos desígnios de Deus. Nós estamos trabalhando, acreditando e mantendo a esperança que o nosso trabalho não será em vão. Existe um propósito diante de tudo isso. As máscaras na política estão caindo de quem realmente trabalha para o povo e quem realmente quer se locupletar dos recursos públicos, benefício próprio, em benefício de amigos e empresas amigas, e daí por diante. As coisas entrarão no eixo com as bênçãos de Deus. Mantenhamos a fé e a esperança. Tá certo. Olha, deputado Major Meca, do PSL, eu agradeço a sua participação nesse jornal da Rede Alesp Especial. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Um abraço. deputado. Fiquem com Deus todos. Este foi o deputado Major Meca, do PSL, participando desse jornal da Rede Alesp Especial, com muita utilidade pública e prestação de serviço. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias dentro deste jornal. Até já! Até já! Você acompanha